Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 361. Para observadores externos, a luta entre os dois pareceu apenas um breve confronto, mas na realidade, Oshiyomi e o terceiro Raikage já haviam trocado diversos golpes num piscar de olhos. Quando os dois se separaram novamente, o shinobi de Suna e Kuma ao redor arregalaram os olhos, ansiosos para ver quem havia levado a melhor. Mas, para sua decepção, nenhum dos lados parecia estar lesionado ou em desvantagem. Isso significava que a primeira rodada havia terminado empatada? Enquanto a multidão se perguntava isso, a voz de Oshiyomi ressoou, tingida de divertimento. O escudo mais forte faz jus ao seu nome, você quase me bloqueou completamente. Do outro lado, a expressão do terceiro Raikage era sombria. Apesar de seus esforços para se esquivar, a lâmina de Oshiyomi ainda o havia atingido de raspão nas costelas. O que mais o chocou foi o fio daquela espada. Embora mal tivesse cortado, ela havia atravessado sua armadura de liberação de relâmpago. Felizmente, anos de exposição do seu corpo aos raios transformaram sua carne em músculos e ossos duros como aço. Caso contrário, até ele poderia ter sangrado por causa daquele raio. Lua Prateada de Konoha. Ele realmente não pode ser subestimado. Mas como Oshiyomi tinha feito isso? Como ele tocou diretamente na armadura de liberação de relâmpago e permaneceu completamente ileso? Enquanto essa questão o atormentava, os olhos do Raikage pousaram nas mãos de Oshiyomi. Seu rosto se contorceu em choque. Você realmente envolveu suas mãos com chakra de vento de densidade tão extrema? Como isso é possível? Essa era a resposta. Oshiyomi ousara tocar a armadura porque suas mãos estavam envoltas em chakra de liberação de vento altamente condensado, isolando-o do relâmpago e dando-lhe abertura para atacar. Ao ver o espanto do Raikage, Oshiyomi deu de ombros casualmente. Isso não é nada de especial. Não é só liberação de vento. Eu consigo fazer o mesmo com liberação de relâmpago também. Enquanto falava, o chakra do vento se dissipou de suas mãos, sendo substituído por um chakra de relâmpago concentrado que crepitava e estalava. O rosto do Raikage se contraiu. Lidar com chakra relâmpago dessa densidade sem anos de treinamento de fortalecimento corporal. Esse Geco Oshiyomi é um monstro. Naquele instante, todo vestígio de desprezo desapareceu de seu coração. O que o substituiu foi um respeito solene. Oshiyomi não era apenas mais forte que Rasa e Bunpuku juntos, ele estava em um nível completamente diferente. Esse homem foi o maior adversário que ele enfrentou em mais de 50 anos. O pensamento inflamou seu sangue, e ele sorriu amplamente para seu inimigo. Devo admitir, você é um oponente formidável. Nesse caso, nada mais justo do que lhe mostrar meu verdadeiro poder. Enquanto falava, sua armadura de liberação de relâmpago brilhou intensamente, com raios subindo aos céus enquanto ele entrava em seu modo de chakra de liberação de relâmpago de potência máxima, uma forma que ele só havia usado contra 8 caudas. Agora, ele lutaria contra Oshiyomi com toda a sua força. Dessa vez, ele não atacou imediatamente. Em vez disso, suas mãos atravessaram os selos com uma velocidade estonteante. Liberação de relâmpago, Pantera Negra. Os relâmpagos ao redor de suas mãos mudaram de posição, passando de um azul pálido para um brilho negro intenso em meros instantes. Então, com um movimento repentino, ele o lançou para a frente. O relâmpago negro girou no ar, transformando-se na forma de uma grande pantera que saltou faminta em direção a Oshiyomi. Ao ver essa técnica, Oshiyomi imediatamente se lembrou de sua descrição nos registros. Tratava-se de um jutsu secreto criado pelo próprio terceiro Raikage. Quando usado, liberava um relâmpago negro em forma de pantera que concentrava seu ataque em um único alvo enquanto se espalhava, tornando impossível o movimento do oponente. Ao perceber isso, Oshiyomi não ousou subestimar a situação. Ele girou sua Mikazuki Muneshika e liberou um golpe de energia de espada de liberação de vento de alta densidade. A lâmina de vento colidiu com a pantera do relâmpago negro, despedaçando-o. Mas ao se partir, os relâmpagos negros dispersos preencheram o ar, obscurecendo a visão de Oshiyomi e bloqueando sua linha de visão com o Raikage. Onde ele está? Oshiyomi rapidamente estendeu sua capacidade sensorial para localizar o Raikage, mas antes que pudesse identificá-lo, uma voz trovejou vinda de cima. É tarde demais, opressão relâmpago, corte horizontal. Oshiyomi ergueu os olhos e viu o Raikage descendo de cima, com o braço direito erguido e pronto para desferir um golpe devastador. Era o terrível golpe de mão que, segundo a lenda, havia decepado o chifre da 8 caudas, um ataque que não podia ser resistido de frente. Conforme o golpe de mão se aproximava, Oshiyomi não hesitou. Ele ativou o chumbo e desviou para o lado para se esquivar. Mesmo assim, ele havia subestimado o poder do Raikage. O poder destrutivo desse golpe horizontal não era menor do que o da força aprimorada por chakra de Tsunade em seu modo Byakugi. Embora o ataque tenha errado o alvo, a força do impacto estilhaçou o solo, abrindo uma cratera com dezenas de metros de largura. Apanhado pela onda de choque, Oshiyomi vacilou por um instante, perdendo o equilíbrio. O Raikage aproveitou aquele momento de desequilíbrio, liberando toda a sua velocidade para encurtar a distância. Seus punhos, mais rápidos que um raio, golpeavam como uma tempestade implacável. Oshiyomi, tendo perdido a iniciativa, foi forçado à defensiva, bloqueando desesperadamente com seu Mikazuki Muneshika. Num piscar de olhos, o Raikage desferiu dezenas de socos.
Oshiyomi aparou com toda a sua força, mas ainda não tivera a chance de se fortalecer com bufos. Nesse momento, ele não havia aberto os 6 portões nem entrado no modo sábio. Diante do bombardeio do Raikage, sua defesa estava no limite. A raiva explodiu em Oshiyomi. Enquanto o Raikage se preparava para desferir um golpe final e devastador, Oshiyomi envolveu seu corpo em uma densa camada de chakra de liberação de vento. Empunhando sua espada com ambas as mãos, ele a brandiu destemidamente contra o Raikage. O punho do Raikage atingiu o peito de Oshiyomi no mesmo instante em que a lâmina de Oshiyomi cortou o torso do Raikage. Oshiyomi foi arremessado para longe, destruindo inúmeros shinobi azarados de Suna e como que estavam em seu caminho. O Raikage, respirando com dificuldade, sentiu uma dor lancinante no peito. Olhando para baixo, suas pupilas se contraíram em choque. Ali, em seu peito, havia um ferimento tão profundo que expunha o osso. Ele podia até ver o corte gravado em sua costela. Até para ele foi o suficiente para provocar uma forte inspiração. Devo admitir, Gekko Oshiyomi, você é o oponente mais forte que já enfrentei. Mas, infelizmente para você, o vencedor desta batalha sou eu. Mas quando ele pensou que a vitória era sua, uma voz soou. O vencedor? Não se vanglorie descaradamente. Os olhos do Raikage se arregalaram em descrença ao olhar para cima. Oshiyomi estava se erguendo lentamente da pilha de shinobi caídos contra os quais havia sido arremessado. A ferida aberta em seu peito estava se fechando rapidamente, cicatrizando diante de seus olhos. Capítulo 362. O estado de espírito do terceiro Raikage não podia mais ser descrito como mero choque. O que ele estava testemunhando ia muito além de suas expectativas. Como isso é possível? Que um humano pudesse receber um soco com toda a força dele e ainda sobreviver? Seu punho era poderoso o suficiente para decepar a cauda da 8 caudas com um único golpe. Essa força, ao atingir um corpo humano, deveria ter aberto um buraco nele, mesmo com chakra de nível Kage protegendo-o. No entanto, diante de seus olhos, Oshiyomi estava se levantando. Era absurdo. Não, algo estava diferente. O terceiro Raikage percebeu subitamente algo incomum em Oshiyomi. Sua aura e força estavam aumentando cada vez mais. Sua presença já era aterrorizante antes, mas agora atingia um nível ainda maior. Nesse momento, o ímpeto emanado apenas de Oshiyomi era suficiente para causar arrepios. Esqueçam os Chunin e Genin, até mesmo os Nin de Suna e como sentiram a necessidade de se ajoelhar sob a pressão opressiva. Além da ferida em seu peito que estava cicatrizando rapidamente, o que mais chamou a atenção do Raikage foram as partículas de luz azul prateadas flutuando ao redor de Oshiyomi e as marcas de sábio em seu rosto. Embora nunca tivesse visto algo assim antes, o Raikage tinha certeza. Aquela era uma técnica secreta extremamente aterradora. Oshiyomi caminhou em sua direção, a voz baixa carregada de raiva contida. Sinceramente, eu te subestimei. Pensei que nem precisaria disso para lidar com você facilmente. Mas parece que fui muito descuidado. Era verdade, Oshiyomi havia ficado confiante demais. Ele poderia ter usado a dança do cisne assustado para evitar aquele golpe horizontal, opressão relâmpago, mas arrogantemente optou por confiar apenas no chumpo. Esse erro o deixou na defensiva. Felizmente, seu poder geral ainda era superior ao do terceiro Raikage. E com a incrível capacidade regenerativa do modo sábio, ele poderia facilmente reverter essa desvantagem. Observando a ferida no peito de Oshiyomi se fechar diante de seus olhos, o Raikage franziu a testa. Sua suspeita se confirmou. Oshiyomi estava de fato usando alguma técnica secreta terrível. E pelo que parecia, essa técnica não tinha limite de tempo. Não posso prolongar isso por mais tempo. Preciso terminar logo com isso. Com esse pensamento, o Raikage abandonou seu discurso de batalha habitual. Ele nem se deu ao trabalho de responder às palavras de Oshiyomi. Em vez disso, liberou sua velocidade máxima, avançando diretamente contra ele. Sua armadura de liberação de relâmpago flamejou, trovões irrompendo de sua mão direita com um brilho capaz de cegar. Seus 4 dedos se pressionaram firmemente. Este era seu golpe característico. Golpe infernal, no kit de 4 dedos. Aqueles 4 dedos unidos dispararam direto para o coração de Oshiyomi. Ele pretendia atravessá-lo completamente com aquele golpe. Mas antes que seu no-kit de 4 dedos pudesse atingir o alvo, uma intensa energia de espada azul clara, brilhando com partículas de luz azul prateadas, disparou diretamente em sua direção. Na velocidade de investida dele, esquivar era impossível, ou talvez ele nunca tivesse sequer considerado a possibilidade de esquivar. O Raikage acreditava que velocidade suprema também significava poder supremo. Ele atravessaria a energia da espada de Oshiyomi de frente. Bum! O no-kit de 4 dedos colidiu com a energia da espada de Oshiyomi, desencadeando uma poderosa explosão. Mas antes mesmo que a fumaça se dissipasse, o Raikage a atravessou, chegando à posição anterior de Oshiyomi. Mas Oshiyomi havia desaparecido. O golpe errou o alvo. E pior, de repente, um clarão azul prateado cortou a visão do Raikage. Um instante depois, sangue jorrou de seu braço. O terceiro Raikage olhou para baixo e suas pupilas se contraíram bruscamente. Seu braço direito estava quase decepado, o tecido muscular completamente cortado, o sangue jorrando como se não custasse nada. Como isso é possível? Se o ferimento em seu peito pudesse ser explicado por ele ter se entregado totalmente ao ataque e negligenciado a defesa, como justificar então esse ferimento em seu braço?
Ao usar no kit de 4 dedos, a armadura de liberação de relâmpago em seu braço estava mais espessa, mais forte do que em qualquer outra parte do seu corpo. Mesmo assim, essa armadura foi cortada, seu braço quase foi decepado por completo. Impossível. De onde veio esse ataque? Pela primeira vez, até mesmo o terceiro Raikage sentiu um arrepio de medo. Dizia-se que sua armadura de liberação de relâmpago era o escudo mais forte, uma defesa absoluta. Na história original, mesmo Naruto em seu modo chakra da 9 caudas mal conseguiu quebrá-la com um Rasen Shuriken a queima-roupa. No entanto, o golpe de Oshiyomi não apenas rompeu sua armadura, como também abriu um profundo ferimento em seu braço, expondo o osso. Isso significa que o golpe de Oshiyomi superou até mesmo um ninjutsu de nível S como o Rasen Shuriken em poder destrutivo. Enquanto o Raikage ainda se recuperava daquele pensamento, outro clarão de luz fria, azul prateada, o atingiu. Outro golpe estilhaçou a armadura que ele acabará de reforjar, deixando uma nova ferida em seu corpo. Nesse mesmo instante a voz de Oshiyomi ressoou. Ninguém nunca te disse que interromper os outros é extremamente rude? Enquanto ele falava, a luz da espada brilhou novamente. Desta vez, o corte apareceu nas costas do terceiro Raikage. O resultado foi o mesmo do corte anterior, também deixou uma ferida em suas costas. O terceiro Raikage virou-se rapidamente e desferiu um soco, mas ainda assim não acertou nada. Outro clarão de luz azul prateada surgiu diante de seus olhos. Desta vez era sua coxa que sangrava. O terceiro Raikage parecia ter visto um fantasma. Como isso era possível? Ele, que se orgulhava de sua velocidade e força, estava sendo completamente superado em velocidade. Gekko Oshiyomi estava abrindo feridas sem parar nele, enquanto ele sequer conseguia arranhar a borda das roupas de Oshiyomi. Sua respiração tornou-se irregular. Ele desferiu golpes descontrolados, os punhos chicoteando em uma tempestade, mas tudo que atingiu foram imagens residuais. Nada tocou Oshiyomi. Impossível. Que truque diabos você está usando? Gritou o terceiro Raikage histericamente. Ele podia aceitar ser superado em manobras, ou até mesmo ser neutralizado por alguma estranha técnica secreta. Mas a única coisa que ele jamais aceitaria era ter seu atributo mais precioso, sua velocidade, reduzido a pó. Enquanto ele recuperava o fôlego após o acesso de raiva, outro jato de sangue irrompeu de seu corpo. E então, calmamente, Oshiyomi apareceu bem na frente dele. Olhando nos olhos vermelhos do Raikage, a expressão de Oshiyomi era serena enquanto ele declarava: aceite. Neste momento sou mais rápido que você. E sou mais forte. Neste instante, minha velocidade é superior à sua. Capítulo 363. Oshiyomi acabará de contar uma mentira que não era exatamente uma mentira. No modo sábio combinado com o Shunpo, sua velocidade era de fato um pouco maior que a do terceiro Raikage, mas não tão alta a ponto de nem mesmo o Raikage conseguir tocar a barra de suas roupas. Em termos puramente de velocidade, o terceiro Raikage já estava próximo do limite absoluto do que um ser humano poderia alcançar. Sem usar ninjutsu espaço-temporal, essa era a velocidade máxima que o corpo humano podia atingir. É claro que ao falar de limites humanos, isso exclui monstros como Madara dos 6 Caminhos ou Gai do 8º Portão. Esses eram seres que haviam superado completamente a humanidade. Em velocidades tão extremas, mesmo enfrentando o movimento instantâneo criado pelo deus voador do trovão de Minato, o terceiro Raikage normalmente conseguia reagir a tempo de se defender. Então, como a situação atual, em que ele sequer conseguia tocar as roupas de Oshiyomi, pôde ocorrer, a capacidade de Oshiyomi de exibir tal desempenho, comparável ao ninjutsu espaço-temporal, devia-se inteiramente à sua habilidade recém-desenvolvida. Passo da sombra da lua. Como mencionado anteriormente, o modo sábio perfeito permitia que ele permanecesse invisível mesmo se movendo em alta velocidade através de sua liberação transparente. Quando combinado com o Shunpo, isso criava o passo da sombra lunar. O inimigo não conseguiu capturar sua verdadeira forma, no máximo, captaria uma imagem residual translúcida e fugaz. Nessa batalha contra o terceiro Raikage, o poder aterrador do passo sombrio da lua foi totalmente revelado. O domínio do Raikage sobre o mundo shinobi provinha de sua velocidade e força. Diferentemente de Oshiyomi, que era um guerreiro hexagonal com atributos versáteis, o Raikage era especializado nessas duas áreas, embora fosse mais fraco em outras, e seu ponto fraco era a percepção. Kumogakure nunca teve técnicas sensoriais notáveis, e a armadura de liberação de relâmpago do Raikage emitia chakra constantemente, interferindo em qualquer percepção que ele pudesse ter. Com suas habilidades sensoriais praticamente inexistentes, os ataques fantasmagóricos de Oshiyomi encontraram a abertura perfeita. O Raikage dependia inteiramente da visão e dos reflexos nervosos para rastrear os oponentes, mas o passo da sombra da lua enganava ambos. Para um observador, parecia que Oshiyomi desferiu um golpe e em seguida se teletransportou instantaneamente para outro lugar. Mas na realidade, Oshiyomi não era muito mais rápido. Ele simplesmente ficava invisível primeiro, atacava e depois desaparecia novamente para se reposicionar antes de atacar mais uma vez. Como Raikage não conseguia percebê-lo ou vê-lo, isso criou a ilusão de que a velocidade de Oshiyomi o havia dominado completamente. Mas é claro que Oshiyomi não pretendia compartilhar esse pequeno segredo. Melhor deixar o Raikage no escuro. Nesse instante, todo o campo de batalha ficou em silêncio. Tanto os shinobi de Tsunagakure quanto os de Komogakure pararam de lutar, encarando atônitos o que acabará de acontecer. Vê, você só pode estar brincando.
O invencível terceiro Raikage, realmente derrotado por Gekko Oshiyomi? O terceiro Raikage já era um monstro, mas aquele tal de Lua Prateada de Konoha, ele é ainda mais monstro. O duelo entre os dois foi suficiente para empalidecer o céu e a terra. Todos os presentes tremiam em espírito e corpo, com os olhos tomados por um pavor inabalável. Eles não tinham conseguido ver os movimentos claramente, mas agora que os dois pararam, suas condições revelaram tudo. Oshiyomi, no modo sábio com seu chakra transformado em liberação Yang, possuía uma recuperação comparável à criação do renascimento de Tsunade. Após esse breve período, seus ferimentos haviam cicatrizado completamente. Além dos esfarrapados em suas roupas, ele parecia perfeitamente ileso. Em contraste, o terceiro Raikage parecia absolutamente deplorável. Seu corpo estava encharcado de sangue, suas roupas em farrapos. Os golpes de Oshiyomi haviam perfurado sua armadura de liberação de relâmpago e embora cada corte individualmente não fosse catastrófico, juntos eles haviam se acumulado em um nível de dano aterrador. Nesse momento, o corpo do terceiro Raikage estava coberto de ferimentos de espada. Para evitar a morte por hemorragia, ele usou a liberação de relâmpago para cauterizar os ferimentos à força, selando-os em uma onda de carne queimada. Agora seu corpo inteiro cheirava a carne queimada, e com todo aquele sangue cobrindo, ele parecia tão miserável quanto qualquer um poderia imaginar. A partir das condições em que se encontravam, o resultado dessa batalha já era evidente. O vencedor do confronto entre Oshiyomi e o terceiro Raikage foi, sem dúvida alguma, Gekko Oshiyomi. Mas o próprio Raikage se recusou a aceitar esse resultado. Ele gritou histericamente: "Impossível! Isso é impossível! Como alguém neste mundo poderia possuir tal velocidade? Isso é falso, só pode ser falso." Enquanto gritava, a armadura de liberação de relâmpago ao redor de seu corpo se inflamou novamente. Desta vez, ele estava claramente usando toda a sua força. A força de seus raios era tão intensa que até os céus reagiram. Nuvens de tempestade se formaram acima, e com o impacto de sua armadura, as nuvens fascaram violentamente com eletricidade fervilhando em seu interior. O fato de ele ter invocado nuvens de tempestade na árida terra do vento dizia muito sobre o poder absoluto de seu estilo relâmpago. Oshiyomi chegou a suspeitar que se isso estivesse acontecendo no Vale das Nuvens e Relâmpagos, o Raikage poderia ter usado apenas isso para criar um super jutsu à altura do estilo relâmpago, Kirin. Os olhos do terceiro Raikage ardiam em vermelho, seus cabelos estavam despenteados enquanto ele erguia a mão esquerda, ainda intacta. Seu dedo indicador apontava para o céu, crepitando incessantemente com relâmpagos. Essa era sua carta na manga, sua técnica suprema, sua chamada lança mais poderosa, golpe infernal, no kit de um dedo. Claramente, ele pretendia usar esse golpe final para reverter a batalha contra Oshiyomi, para recuperar seu orgulho, ou pelo menos salvar o último resquício de dignidade. Mas Oshiyomi apenas balançou a cabeça negativamente. O Raikage estava completamente enganado sobre a situação. Ele realmente pensou que Oshiyomi pudesse ser derrotado por um mero no kit de um dedo? Afinal, Oshiyomi ainda nem sequer havia usado sua dança do cisne assustado. Observando o terceiro Raikage furioso avançando em sua direção, Oshiyomi falou calmamente balançando a cabeça. "Hoje vou te fazer perder sem sombra de dúvida. Nem mesmo no kit de um dedo será suficiente contra mim." O Raikage não ouviu uma palavra sequer. Tudo em que conseguia pensar agora era em transformar Oshiyomi em um alfineteiro. Com uma pisada poderosa, o chão sob seus pés se estilhaçou em rachaduras enquanto ele se lançava diretamente contra Gekko Oshiyomi. Ao ver a investida do Raikage, Oshiyomi estalou os lábios levemente, repousando a mão no cabo de sua Mikazuki Muneshika embainhada. Ele sussurrou: "Vou encerrar com esta técnica. Dança do cisne assustado, segunda forma, fenda celestial, luz fluindo." No instante em que ele falou, a figura de Oshiyomi desapareceu do local, deixando para trás apenas partículas cintilantes de luz azul prateada. Naquele instante, o próprio tempo pareceu congelar. Para todos que observavam, os olhos piscaram uma vez e de repente Oshiyomi e o Raikage trocaram de lugar. Suas posturas sequer haviam mudado, a mão esquerda do Raikage ainda estava estendida para a frente, enquanto Oshiyomi permanecia firme em sua posição de desembainhar a espada. À margem do campo, Pakura de repente percebeu algo estranho. Uma tênue linha azul estendia-se entre os dois. Enquanto ela refletia sobre isso, um clique suave soou. O som de Oshiyomi deslizando Mikazuki Muneshika de volta para sua bainha. Um instante depois, ouviu-se o clangor nítido da ressonância de uma lâmina, seguido pelo baque surdo de um corpo caindo no chão. A luta estava decidida. Capítulo 364. Baque. Aquele som pesado parecia ter atingido o coração de todos, fazendo-os estremecer de pavor. Naquele instante, todos os pescoços se esticaram, tentando ver quem havia caído, o terceiro Raikage ou Oshiyomi. Os mais próximos da cena eram Pakura e o esquadrão de ataque Shinobi de Suna que ela liderava. Eles claramente presenciaram a verdade. Aquele que jazia no chão inegavelmente, era ninguém menos que o terceiro Raikage, o homem que eles acabavam de considerar um deus-demônio, absolutamente invencível. A aparência do Raikage agora era deplorável. Seu corpo já estava coberto de feridas dos implacáveis ataques do passo sombrio da lua de Oshiyomi, mas agora, em meio à densa teia de cicatrizes carbonizadas, um enorme novo corte de espada se estendia de seu peito esquerdo até a cintura direita. O corte quase o partiu ao meio.
Seus grossos músculos peitorais estavam separados, as costelas claramente visíveis. Embora a caixa torácica ao menos tivesse protegido seu coração e pulmões, seu abdômen estava em situação muito pior. Mikazuki Muneshika o havia aberto completamente, derramando uma massa grotesca de intestinos no chão. Além disso, o braço direito, que já havia sido parcialmente decepado, agora havia desaparecido completamente, ninguém sabia sequer para onde tinha ido. O terceiro Raikage estava à beira da morte. Se não recebesse tratamento imediato, não havia dúvida de que morreria ali mesmo. Todos esses ferimentos horríveis foram causados pela segunda onda de dano da fenda celestial luz fluente. A técnica produziu 3 ondas de energia da espada. Uma que lhe atravessava o braço direito, outra através de sua coxa, e o último, cortando verticalmente a parte superior do seu torso. Entretanto, o próprio Oshiyomi saiu completamente ileso, graças ao efeito de distorção espacial da dança do cisne assustado. De certa forma, foi uma sorte ele não ter usado Dance of the Startled Swan antes. Se Oshiyomi tivesse usado esse golpe quando o Raikage usou o golpe relâmpago, corte horizontal, o Raikage teria percebido e ficado cauteloso, protegendo-se especificamente contra ele. Mas a decisão de Oshiyomi de receber um soco em cheio sem usá-lo enganou completamente o Raikage, permitindo que ele guardasse a luz fluente da fenda celestial para o momento decisivo e garantisse a vitória. Na verdade, Oshiyomi havia se contido no último instante. Com a luz fluente da fenda celestial, o Raikage não tinha absolutamente nenhuma chance de se esquivar. Se Oshiyomi tivesse mirado apenas um raio de energia da espada em sua cabeça ou em seu coração, o terceiro Raikage já estaria morto. Mas Oshiyomi não o fez. Não por respeito ao seu oponente, longe disso. Ele tinha outro motivo. Precisava do Raikage vivo, como uma ferramenta para ajudar a desgastar as forças de Iva. Oshiyomi se lembrava perfeitamente de como Raikage havia morrido na história original. Emboscado por Noki, ele escolheu ficar para trás sozinho, lutando contra dezenas de milhares de inimigos por 3 dias e 3 noites até finalmente sucumbir ao cansaço. Se Noki ousou atacar um Raikage com toda a sua força naquela época, Oshiyomi não acreditava por um segundo que o velho ficaria de braços cruzados agora, quando o Raikage estava sem um braço e gravemente ferido. Deixar que se destruíssem mutuamente era uma oportunidade imperdível. Manter o Raikage vivo era claramente mais vantajoso do que matá-lo de vez. É claro que Oshiyomi não finalizaria ali. Claro, Konoha ainda poderia se manter firme mesmo enfrentando 2 vilas ao mesmo tempo, mas por que desperdiçar mão de obra e recursos quando se podia simplesmente sentar, comer sementes de melão e assistir os inimigos se destruírem? Mas o fato de Oshiyomi querer poupar o Raikage não significava que todos os outros sentissem o mesmo. Ele mal havia embainhado a espada quando, do outro lado, uma voz soou carregada de uma excitação incontrolável. Nunca pensei que veria o dia em que até você, terceiro Raikage, acabaria assim. Liberação magnética, cone de pó dourado. Assim que as palavras foram proferidas, um enorme cone de pó dourado disparou em direção ao terceiro Raikage, que estava caído e imóvel. E quem mais poderia ser o lançador de feitiços senão o próprio Rasa? Ao ouvir a voz de Rasa, repleta de entusiasmo, os shinobi de como finalmente saíram do transe. Eles encararam furiosos o cone que se aproximava em alta velocidade do Raikage e começaram a xingar, chamando Rasa de desprezível, sem vergonha, covarde e coisas piores. Ao mesmo tempo, muitos deles lançaram seus próprios jutsus, tentando desesperadamente quebrar o cone dourado no ar e salvar seu líder. Mas seus ataques foram lamentavelmente insuficientes. O cone giratório destruiu todos os ninjutsus que se lançaram contra ele, esmagando-os como se não fossem nada. No momento em que o cone estava prestes a atingir o alvo, a pessoa mais inesperada no campo de batalha interveio. 2 sons agudos cortaram o ar. Arcos gêmeos de energia de espada, crepitando com relâmpagos, partiram o cone ao meio, espalhando-o em uma nuvem de poeira dourada. Como a energia da espada continha liberação de relâmpago, a poeira não conseguiu se reformar. O ataque foi completamente neutralizado. Todos os presentes ficaram paralisados. Nenhum deles conseguia entender por que Oshiyomi, que acabará de espancar o Raikage até quase a morte, de repente interviria para salvá-lo. Rasa, por sua vez, ficou furioso ao ver sua técnica destruída. Ele gritou furiosamente: Gekko Oshiyomi, que diabos você está fazendo? Por que você destruiria meu jutsu? Oshiyomi lançou-lhe um olhar de soslaio, com a voz carregada de escárnio. É assim que você trata o homem que acabou de salvar sua aldeia? E além disso, desde quando nossa briga é da sua conta? Quando ele me oprimia, não vi você intervir para ajudar. Mas agora que derrotei o terceiro Raikage, de repente você aparece para se exibir? Será essa a dignidade do quarto Kazekage? Ou será apenas a orgulhosa tradição de Tsunagakure? As palavras de Oshiyomi não foram ditas em voz alta, mas no silêncio sepulcral do campo de batalha, elas soaram claras como um trovão. Do ponto de vista de Suna, as ações de Rasa não eram totalmente irracionais, mas Oshiyomi não ia deixá-lo sair impune. Primeiro porque ele ainda precisava do Raikage vivo como uma ferramenta, e segundo, porque estava completamente farto de Rasa. Quando Oshiyomi estava sendo pressionado pelo Raikage mais cedo, ele notou as reações de Rasa e Bunpuku. Bunpuku queria ajudar, mas Rasa o impediu. Isso por si só provava que Rasa não tinha a postura de um verdadeiro Kage, indigno em comparação a Ryunosuke e muito inferior ao seu próprio filho, o quinto Kazekage, Gaara. Oshiyomi não tinha mais nenhuma simpatia por Rasa.
bloqueá-lo agora era apenas natural. As palavras da dignidade do quarto Kazekage e a tradição de Tsunagakure golpearam como chicotes. Os shinobi de como rugiram de indignação, enquanto até mesmo os shinobi de Suna sentiram vergonha, lançando olhares para seu Kazekage com olhos cheios de descontentamento silencioso. Capítulo 365. As duas acusações mordazes de Oshiyomi acertaram em cheio, e a forma como todos olhavam para Hasa mudou instantaneamente. Os shinobi de Kuma originalmente odiavam Oshiyomi muito mais do que Hasa. Mas após ouvirem as palavras de Oshiyomi, sua hostilidade mudou. Agora eles viam Hasa como desprezível. Sim, Oshiyomi derrotou o Raikage, mas foi um duelo justo, 1 contra 1, travado abertamente homem contra homem. Uma vitória incontestável. Hasa, por outro lado, não moveu um dedo para ajudar quando Oshiyomi estava em desvantagem contra o Raikage. Mas agora, quando o Raikage estava gravemente ferido, ele tentou desferir o golpe final. Isso foi verdadeiramente desprezível. Até mesmo os shinobi de Suna, embora lamentassem não terem acabado com o Raikage, não puderam deixar de concordar depois de ouvirem o Oshiyomi. Eles também começaram a sentir que Hasa havia envergonhado Tsunagakure. Seus olhares se voltaram para Pakura, que estava de pé não muito longe de Oshiyomi. Em contraste, Pakura, que os liderara bravamente contra os Kumo, parecia muito mais nobre do que Hasa, que recorrera a truques baratos. Com certeza Lady Pakura seria uma Kazekage melhor. Ao perceber todos os olhares sobre si, Hasa sentiu-se enjoado, como se tivesse engolido esterco. Ele queria desesperadamente gritar com seu próprio povo, perguntar-lhes o que diabos estavam pensando. Mas ele não se atreveu. Sabia muito bem que se reagisse agora, só se afogaria na onda de indignação pública. Rangendo os dentes, ele disparou contra Oshiyomi. Então por que você não acabou logo com o terceiro Raikage? O quê? Você gosta de torturá-lo assim? Oshiyomi olhou para ele como se fosse um idiota. A essa altura, o shinobi de como já havia arrastado o Raikage para receber tratamento. Oshiyomi retrucou sem hesitar. Eu vim aqui para ajudar Tsunagakure. Isso te dá o direito de me dar ordens? Lutei ao seu lado como aliado, derrotei seu inimigo, e você ainda reclama? Comparado a você, até o Raikage deitado no chão tem mais honra. Se Tsunagakure é tão ingrata assim, então que assim seja. O resto da guerra é com vocês para lutarem. Com isso, antes que Hasa pudesse responder, Oshiyomi ergueu a mão. Atrás dele, a espada longa da grama, lâmina Kusanagi, saltou da bainha, flutuou à sua frente e pairou no ar. Oshiyomi pisou calmamente na lâmina voadora e alçou voo, gracioso, sem esforço, sem deixar rastro algum. O campo de batalha mergulhou num silêncio atônito. Ele foi embora. Assim, sem mais nem menos, o maior ponto de apoio de Tsunagakure desapareceu. Quando o choque passou, ambos os lados reagiram. O shinobi de como sorriu cruelmente. E daí se o Raikage deles estava gravemente ferido? Com o demônio Oshiyomi partindo, o que eles tinham a temer desses fracotes de Tsunagakure? Enquanto isso, os shinobi de Suna engoliram em seco nervosos, lançando olhares ainda mais sombrios para seu próprio Kazekage. Eles finalmente haviam conseguido um aliado tão poderoso, apenas para que seu líder o expulsasse. Como eles iriam lutar o resto desta guerra agora? Hasa ficou ali parado, estupefato, observando a silhueta de Oshiyomi desaparecer na distância. Só então a ficha caiu. Ele tinha acabado de ser completamente derrotado por Gekko Oshiyomi. A batalha entre Tsunagakure e Komogakure se arrastou por mais um dia inteiro antes de finalmente terminar. Graças à interferência de Oshiyomi, nenhum dos lados pôde reivindicar a vitória. Os Tsunagakure não conseguiram penetrar as defesas de Tsunagakure, e seu terceiro Raikage ficou gravemente ferido. Mas antes de recuar, conseguiram saquear uma grande quantidade de recursos estratégicos. Do lado de Tsunagakure, confiando na defesa desesperada e destemida de Hasa e Bunpuku, eles finalmente conseguiram bloquear o ataque de Como. Mas suas baixas foram enormes. O próprio Bunpuku, o Jinchuriki, sofreu ferimentos graves. Na idade dele, os ferimentos eram especialmente graves. Embora Tio tenha conseguido salvar sua vida por pouco, ficou claro para todos que Bunpuku não estaria mais em condições de lutar. E qualquer um que tivesse olhos podia ver. O Jinchuriki de Tsunagakure não tinha muito mais tempo de vida. Nessa grande batalha, 3 nomes se espalharam por todo o mundo shinobi. A primeira foi Pakura. Sua mobilização do shinobi de Suna para contra-atacar foi amplamente elogiada, e em Tsunagakure ela foi aclamada como a segunda flor de Tsunagakure depois de Tio. O segundo foi Oshiyomi. A notícia de seu duelo com o terceiro Raikage, e de como ele deixou o Raikage gravemente ferido, espalhou-se por toda a terra. A força de Oshiyomi, já insondável, foi elevada a um nível ainda maior por essa luta. Uma coisa tornou-se quase certa. O poder de Oshiyomi havia alcançado o ápice do mundo shinobi. As 4 grandes vilas quase unanimemente chegaram ao mesmo consenso. Se uma missão se deparar com Oshiyomi, poderá ser abandonada imediatamente. Mesmo fugir não será punido, contanto que se tenha sorte de escapar com vida. O terceiro nome a alcançar a fama foi Hasa. Mas ao contrário dos outros 2 que conquistaram glória e admiração, Hasa recebeu apenas a infâmia. Entre os muitos mortos e feridos de Tsunagakure, inúmeros acreditavam que a Segunda Guerra com Komogakure poderia ter sido evitada. Para eles foi Hasa quem expulsou Oshiyomi, e foi esse erro que causou baixas desnecessárias a Tsunagakure. Os humanos são sempre assim, relutantes em reconhecer seus próprios erros, rápidos em culpar fatores externos pelo fracasso.
E assim, com o ressentimento fervendo, Rasa se tornou bode expiatório. Os boatos se espalharam rapidamente e à medida que os rumores se intensificavam, a reputação de Rasa desmoronou completamente. Agora, em todo o mundo Shinobi, ele era ridicularizado como o Kage mais estúpido de todos ou o Kazekage mais inútil da história. Os rumores são mais ferozes que tigres. Diante de tais acusações, mesmo que Rasa não tivesse tido essa intenção, não lhe restou outra opção senão assumir a culpa em silêncio. Após a guerra, ele admitiu que suas ações causaram grandes perdas a Tsunagakure, declarou-se indigno de sua posição e anunciou que assim que a terceira guerra terminasse, renunciaria ao cargo de quarto Kazekage, deixando o posto para alguém mais capaz. Se uma pessoa tão capaz algum dia apareceria, quem poderia dizer? Após o confronto entre Komogakure e Tsunagakure, o ritmo da terceira grande guerra ninja diminuiu brevemente. Os habitantes de Komogakure aguardaram a recuperação do terceiro Raikage. Os de Tsunagakure se retiraram para sua vila para curar suas feridas. Até mesmo o mais agressivo de todos, Iwagakure ficou em silêncio por um instante, tramando algo desconhecido. E enquanto 3 das grandes vilas permaneceram em silêncio, a única vila que parecia não ter relação com essa guerra, Kirigakure, discretamente convocou uma reunião. Dentro do escritório do Mizukage, o jovem quarto Mizukage, Yagura, não conseguia mais conter a ambição que ardia dentro dele de arrebatar uma parte dos espólios. Olhando para os 7 espadachins ninja da névoa ajoelhados diante dele, Yagura falou com fervorosa convicção. Esta guerra não terminará tão facilmente. Iva e como não engolirão suas derrotas em silêncio, haverá batalhas ainda mais ferozes pela frente. E esse será o momento de Kirigakure agir. Assim que Konoha como Iva entrarem em conflito novamente, nós a cercaremos e lançaremos um ataque direto contra a Vila da Folha. Após tantos anos de silêncio, chegou a hora de Kirigakure mostrar suas presas. Capítulo 366. No momento, Oshiomi não tinha tempo para se preocupar com as mudanças do mundo Shinobi. Toda a sua atenção estava voltada para o seu sistema coração de espada. Após derrotar o terceiro Raikage, seu nível de esgrima havia aumentado, como era de se esperar. No registro do sistema, uma mensagem se destacava. O anfitrião derrotou o terceiro Raikage. XP mais 15. Logo em seguida veio outra mensagem. Devido ao avanço no nível de esgrima do anfitrião, a habilidade de crescimento Dança do Cisne Assustado aumentou seu número máximo de cargas. Cobranças máximas atuais, 5. Tempo de recarga, 4 horas. Duração da sombra da espada, 3 horas. Só de ler isso, Oshiomi sentiu que a melhoria já valia a pena. Com tantas cargas, contanto que ele a sincronizasse com a duração da sombra da espada, a dança do cisne assustado seria quase contínua. Era certo, a melhoria tornaria sua mobilidade em combate ainda mais impressionante. Fechando o registro, ele abriu a página principal do sistema coração de espada. Suas estatísticas agora eram as seguintes. Nível atual de esgrima, esgrima de nível grão-mestre 10 de 500. Abaixo da barra de XP estava a descrição clássica da esgrima. Sua maestria com a espada atingiu o ápice. Você é um verdadeiro mestre da espada, sem dúvida alguma. Ao ver tantos elogios, Oshiomi não pôde deixar de se lembrar do insulto que recebeu do sistema quando ainda estava no nível novato. Sua habilidade é pior que a de um rato de esgoto. O contraste fez seu coração se encher de uma satisfação presunçosa. TSC, TSC, TSC. Pensar que esse sistema um dia me lisonjearia assim. Momento lendário alcançado. Após um momento de puro deleite, Oshiomi não hesitou nem por um segundo. Ele imediatamente mudou para a interface de desenho de habilidades. No visor, as palavras seleções de habilidade disponíveis, estavam destacadas em negrito, e essa visão por si só o encheu de profunda satisfação. O terceiro Raikage era realmente um verdadeiro irmão de armas. Ele não só forneceu pontos de experiência, como também enfraqueceu as forças de Iwagakure. Graças a ele, Konoha pôde se firmar como a vencedora da terceira guerra Shinobi. Terceiro Raikage, o mestre das ferramentas por excelência, uma lenda absoluta. Esfregando as mãos de empolgação, Oshiomi selecionou solenemente a opção de saque de habilidade. A tela de luz do sistema piscava rapidamente, alternando entre inúmeras possibilidades. A respiração de Oshiomi acelerou à medida que a cintilação diminuía, até que finalmente uma habilidade se solidificou diante de seus olhos. Parabéns, o anfitrião obteve a habilidade Golpe Supremo, Gokizan. Descrição da habilidade. Consome 30% do chakra do usuário para atingir um estado de foco puro, afastando todas as distrações, e desfere o Golpe Supremo que incorpora a essência da esgrima além do instinto. O Golpe Supremo pode potencializar habilidades de espada existentes, levando-as além de seus limites naturais. Os aprimoramentos incluem Ultimate, Ataque, Shu, concede um bônus de mais 200% de força e a invisibilidade não será interrompida. Golpe Supremo, Corte da Lua Crescente e X em Jetsuko. Durante o uso, um segundo golpe fantasma é liberado na direção oposta, bloqueando a rota de fuga do inimigo. Ultimate, Reversão da Andorinha Tsubame Gaishi, o ataque carregado para frente é substituído pela dança do cisne assustado sem consumir suas cargas. O ataque triplo se transforma em verdadeiros cortes que abrem espaço, sem intervalo entre os três.
Habilidade suprema. Transformação da natureza. Libera uma energia de espada elemental aprimorada. O efeito elemental adicional também é amplificado. Ultimate. Golpe relâmpago do dragão ascendente. Tenshu Ryuzen. O primeiro golpe cria uma onda de choque de vácuo que congela o tempo ao redor do alvo por um segundo. Inimigos atingidos não podem agir, exceto por habilidades espaço-temporais. Ultimate. Oboru Urazuki. 11 formas. Antes de desaparecer, esta técnica pode liberar um ataque coletivo de corte da lua crescente. Golpe supremo. Corte devorador de almas e selador de demônios. A força de sucção e o alcance do golpe desta técnica são aprimorados, e o dano infligido é dobrado. Observação. O golpe supremo só pode ser usado uma vez por dia, e seu tempo de recarga não pode ser reduzido aumentando o nível de esgrima. Ao ler essa descrição, Oshiomi ficou momentaneamente perplexo. Essa habilidade não podia mais ser descrita apenas como de nível divino. Na verdade, era uma verdadeira habilidade de modo Berserk. Um buff que consome 30% do chakra total para ser ativado. Isso significava que ele estava destinado a ser usado apenas em momentos decisivos. Era o tipo de habilidade explosiva que existe unicamente para permitir que um protagonista ultrapasse limites e vire o jogo em situações desesperadoras. Só de pensar nisso, as mãos de Oshiomi coçaram de ansiedade. Ele pousou em uma área remota sem ninguém por perto. Depois de confirmar com seus sentidos que não havia ninguém a vários quilômetros de distância, ele ativou o golpe supremo. No instante em que o usou, sentiu quase um terço de seu chakra evaporar no ar. Ao mesmo tempo, o efeito do golpe supremo o percorreu. Todo o ser de Oshiomi estava imerso nesse estado. Originalmente, ele planejava apenas testar casualmente sua lâmina contra a pequena montanha à sua frente. Mas sob a influência do golpe supremo, essa sensação de casualidade evaporou. Era como se o tempo e o próprio mundo tivessem desaparecido. Em todo o universo, só restavam ele e a montanha. E só havia uma coisa que ele precisava fazer: desembainhar sua espada e derrubá-la. Oshiomi não utilizou técnicas combinadas como o golpe relâmpago do dragão ascendente aos céus. Ele simplesmente ativou o Supremo, transformação da natureza, revestindo seu golpe com seu chakra de liberação de vento mais familiar. Sacando sua espada em um movimento fluido, ele liberou o que parecia ser nada mais do que uma lâmina de vento comum. Clang! A energia da espada verde clara cintilava levemente, mas sob o efeito do golpe supremo, ela carregava um manto de chakra azul prateado, assim como as partículas brilhantes no modo sábio, mas agora envolvendo todo o ataque como uma camada radiante. A energia da espada atingiu a montanha e desapareceu sem deixar vestígios. Oshiomi embainhou sua espada calmamente. Só então percebeu que o efeito do golpe supremo já havia terminado. Inconscientemente olhou para a pequena montanha, e congelou, porque a montanha de 100 metros de altura à sua frente havia sido partida ao meio. Sim, dividindo-se completamente, formando uma fenda como a fenda do céu, por onde ele podia ver a paisagem do outro lado. A única diferença era que os vales formados naturalmente tinham penhascos irregulares e recortados. O corte da espada de Oshiomi, no entanto, deixou uma incisão anormalmente lisa e perfeitamente uniforme. Ao contemplar sua própria obra, os olhos de Oshiomi se arregalaram. Ele tinha certeza, com sua habilidade anterior em esgrima de nível mestre, isso teria sido impossível. Mesmo que canalizasse um terço de seu chakra em um golpe de liberação de vento, na melhor das hipóteses, teria aberto uma enorme cicatriz na montanha. Cortar uma montanha de 100 metros de largura? Pura fantasia. Mas agora, com o reforço geral da esgrima de nível grão-mestre combinado com o golpe supremo, ele realmente conseguiu. O poder do golpe supremo era suficiente para realmente partir montanhas e cortar mares. Capítulo 367. Ao contemplar o resultado de seu trabalho diante de si, Oshiomi não pôde deixar de se lembrar de sua batalha contra o terceiro Raikage. Se ele possuísse essa habilidade ao enfrentar o Nukite de um dedo do terceiro Raikage, Oshiomi acreditava que nem precisaria usar a luz fluente da fenda celestial para se esquivar. Ele nem precisaria ter ativado o modo sábio. Poderia ter usado diretamente o ataque supremo, retorno da andorinha, ou o ataque supremo, relâmpago do dragão celestial para derrotar o terceiro Raikage de uma vez por todas. Não, usar esses poderes seria brutal demais. Simplesmente usar a energia da espada formada por ataque supremo ou transformação da natureza suprema teria sido suficiente para partir o terceiro Raikage ao meio. A energia da espada do golpe supremo, capaz de partir uma pequena montanha ao meio, já era algo que a armadura de liberação de relâmpago do terceiro Raikage não conseguia mais suportar. Oshiomi até sentiu que, com o impulso do seu golpe supremo, partir um Susanoo ao meio com sua lâmina não era mais uma brincadeira. Se antes Oshiomi não possuía um verdadeiro trunfo para neutralizar inimigos poderosos, agora ele não tinha mais nenhuma fraqueza. A maestria de Oshiomi com espadas em nível de grão-mestre já era equivalente ao poder de um Super Kage. A força de Super Kage de Oshiomi, combinada com tais técnicas e somada aos efeitos do golpe supremo, lhe conferia um poder destrutivo que, embora não chegasse ao nível dos 6 caminhos, poderia ao menos ser considerado semi-6 caminhos. Sinceramente, Oshiomi já conseguia se imaginar enfrentando técnicas como Shibaku Tensei ou Shiha Tensei. Quanto a figuras como Onoki ou bestas com cauda na guerra, ele só pôde zombar. Não valia a pena se preocupar com isso.
Se Oshiyomi enfrentasse a quatro caudas novamente, ele nem precisaria potencializar a energia de sua espada liberação de água com fluxo de reencarnação da vida. Sua energia normal de liberação de água por si só seria suficiente para derrotá-la. E com o ataque supremo, seria morte instantânea sem dúvida alguma. Entre as 9 bestas com cauda, a 8 caudas e a 9 caudas eram as mais fortes. Já que o terceiro Raikage havia lutado contra a 8 caudas até a exaustão mútua, Oshiyomi, que agora podia matar o Raikage instantaneamente com todo o seu poder, claramente poderia fazer o mesmo com uma besta com cauda. Em seu nível atual, Oshiyomi talvez ainda não esteja pronto para enfrentar Madara com o Rinnegan ou Madara com os 6 caminhos. Mas contra Shirama ou Madara com o Edo Tensei, ele poderia garantir com confiança que nenhum dos dois sairia ileso. Após testar o poder do golpe supremo, Oshiyomi, satisfeito, empunhou a espada longa de grama, Kusanagi, e retornou a Konoha. Sem que ele soubesse, a pequena montanha que deixou para trás seria posteriormente considerada um milagre divino por muito tempo. Ficou conhecida como uma das 3 grandes maravilhas da Terra do Fogo. O povo comum chegou a construir um templo ali, oferecendo orações e sacrifícios diários, na esperança de que a grande divindade que havia deixado esse milagre protegesse sua terra natal com paz e prosperidade. Nas profundezas da terra, em uma caverna sombria, Zetsu Branco emergiu silenciosamente do chão, sorrindo enquanto relatava a Madara. Lorde Madara, mais informações acabaram de chegar. A essa altura, Madara já estava velho e frágil. Ele não estava exatamente à beira da morte, mas minimizava todas as atividades, sobrevivendo dia após dia apenas graças à infusão constante da estátua Gedo. Era muito semelhante a um estado de animação suspensa, com as funções do seu corpo suprimidas ao mínimo necessário para prolongar sua vida o máximo possível. Ao ouvir as palavras de Zetsu Branco, Madara abriu lentamente os olhos, permanecendo sentado em uma cadeira de pedra. Fale logo com isso. Não perca meu tempo com conversa fiada. Zetsu Branco deu uma risadinha e começou a relatar em detalhes os últimos acontecimentos no mundo shinobi. Quando Madara ouviu falar das façanhas de Oshiyomi e das mudanças nos movimentos das 5 grandes vilas, uma tênue faísca de vitalidade finalmente retornou à sua expressão. Ótimo! O plano não se desviou. Como esperado, as guerras entre as 4 grandes vilas só irão se intensificar daqui para frente. O agravamento do conflito externo certamente desestabilizará a situação interna de Amegakure. O dia em que Nagato será forçada a provar o verdadeiro desespero está se aproximando. Nesse caso, vamos fazer com que as chamas desta guerra ardam ainda mais intensamente. A voz de Madara era baixa e deliberada. Informe todos os Zetsu brancos que estão operando lá fora. De agora em diante, faça com que eles se transformem na aparência de shinobi de alto escalão de cada vila, incitando os Kage a pressionarem para que seus Jinchuriki sejam enviados para a batalha. Diga também a Tobi para esperar até que a terceira grande guerra atinja seu auge, então ele poderá encontrar o momento certo para iniciar as chamadas negociações de paz. Ponto. Após terminar, Madara pareceu demonstrar um raro lampejo de energia. Ele hesitou por um instante antes de falar novamente. E não cortem o fluxo de informações de Konoha. Vejam se conseguimos identificar algumas sementes promissoras. Para um plano dessa magnitude, só me sentirei seguro se tivermos salvaguardas adicionais em vigor. Seja por conta das ordens secretas de Madara ou simplesmente porque Kumogakure e Iwagakure estavam cansadas de descansar, meio ano após a grande batalha entre Kumo e Suna, a terceira grande guerra ninja entrou oficialmente em sua terceira fase. Bang! A porta do escritório do Hokage foi aberta com um estrondo. Um shinobi da Anbu entrou cambaleando, ofegante, e caiu de joelhos diante de Tsunade, relatando com urgência. Lady Tsunade, a divisão de inteligência acaba de interceptar as informações mais recentes. Na semana passada, Iwagakure e Komogakure forjaram formalmente uma aliança, e parece que já concordaram em usar bestas com cauda em conjunto na guerra. Até o momento, Kumo enviou seus Jinchuriki da 2 caudas e Iwa enviou seus Jinchuriki da 5 caudas. Cada um lidera uma força de 5.000 shinobi, e eles já estão a caminho da fronteira do País do Fogo. Com base nas informações que possuímos, já existem 10.000 shinobi de Iwa e como concentrados ao longo da fronteira do País do Fogo. Somando os reforços liderados pelos Jinchuriki, seu número chega a 30.000 no total. O que? Até mesmo Tsunade se assustou com o estrondo repentino. Sua mão escorregou com o impacto, e a caneta reforçada que segurava foi amassada, ficando com 2 marcas profundas. Mas não havia tempo para se preocupar com isso. Ela rapidamente se voltou contra o Zanbu ao seu redor. Passe minha ordem, convoquem uma reunião do Conselho Jonin em 1 hora. Todos os Jonin de Konoha que não estiverem em missão devem estar presentes. O Conselho Jonin durou da tarde até depois das 11 da noite. Quando finalmente terminou, os Jonin reunidos deixaram o prédio do Hokage 1 a 1 com expressões sombrias. 30.000 shinobi, apoiados por 2 bestas com cauda e 2 guerreiros de nível Kage. Esta foi, de longe, a batalha de maior escala da história. Mesmo Konoha, a maior das 5 grandes vilas, precisaria estar em seu auge absoluto para enfrentá-la. Após a reunião, uma avalanche de mudanças no efetivo varreu Konoha. Diante de uma força tão assustadora, nem Tsunade nem Shikaku ousaram continuar a conter o verdadeiro poder de Konoha. Praticamente todas as unidades aptas para o combate foram mobilizadas. Ficou decidido que Oshiyomi, Jiraiya e Shinku seguiriam para a frente de batalha de Iwagakure para bloquear o avanço inimigo, enquanto Orochimaru,
Sakumo e Minato liderariam a defesa contra o ataque de Komogakure. Cada frente seria reforçada com 10.000 shinobi de Konoha, posicionados ao longo das fronteiras do País do Fogo, com ordens estritas para impedir que os 30.000 shinobi inimigos jamais invadissem seu território. Dentro da própria Konoha, restavam apenas 10.000 shinobi, juntamente com Tsunade, para defender a vila, deixando-a em seu estado mais vulnerável na história. O que Konoha como e Iva não previram foi que nesse confronto triplo, um quarto poder oculto aguardava silenciosamente. Eles estavam com as garras afiadas, prontos para atacar no exato momento em que Konoha estivesse mais indefesa. Capítulo 368. Sakumo e Oshiyomi, liderando as divisões leste e oeste, não permaneceram muito tempo em Konoha. Com 2 divisões completas 20.000 shinobi de Konoha, eles levaram suprimentos massivos para a linha de frente em menos de 3 dias. Naturalmente, durante a marcha, os shinobi de Iva e como tentaram realizar suas próprias táticas de assédio e emboscada. Mas sob o poder avassalador de Oshiyomi e dos outros, nenhum invasor sobreviveu para retornar aos seus acampamentos. Logo no primeiro dia em que ambos os lados chegaram ao campo de batalha, um combate feroz irrompeu. Embora a intenção fosse apenas que fosse um confronto de reconhecimento, nenhum dos lados poupou tropas. Na frente de Komogakure, o terceiro Raikage, ainda gravemente ferido, enviou seu confidente Dodai para liderar 5.000 shinobi e estabelecer um acampamento próximo ao País do Vento, com seu poderio militar direcionado diretamente para a fronteira do País do Fogo. Em resposta, as forças de Konoha também não recuaram. 5.000 shinobi de Konoha, liderados por Orochimaru e Minato, deixaram seu acampamento e enfrentaram o shinobi de Kumo em uma grande batalha. Essa foi a primeira batalha de Minato como comandante, e seu desempenho foi simplesmente deslumbrante. Primeiro, ele fez com que Jiraiya liderasse 3.000 shinobi em um ataque simulado. Então, usando sua mobilidade assustadora, Minato atacou pela retaguarda. A manobra surpresa aniquilou a vanguarda de Kumo em um único golpe. Nesse confronto, Komogakure perdeu mais de 2.000 homens, enquanto as baixas de Konoha foram inferiores a 500, inegavelmente uma grande vitória. O próprio Minato, com a precisão mortal do deus voador do trovão, matou 10 Jonin de elite em rápida sucessão, forçando Dodai a uma retirada desesperada. Após essa batalha, a reputação de Minato finalmente começou a brilhar. Os poucos sobreviventes que cambalearam de volta para Komo afirmaram que, como discípulo de Oshiyomi, Minato havia herdado perfeitamente seu legado de velocidade, que sua agilidade era comparável à do próprio terceiro Raikage. Para capturar a essência da velocidade de Minato, os shinobi de Komo até começaram a chamá-lo de Relâmpago Amarelo. Essa foi a primeira vez que o nome Relâmpago Amarelo começou a se espalhar pelo mundo shinobi. Mas como não era o tipo de vila que engolia a humilhação tão facilmente, e o velho Raikage não era um homem simples, o astuto veterano havia preparado um segundo movimento. Enquanto Dodai enfrentava Minato e Jiraiya de frente, o Raikage secretamente enviou outra força para contornar Sakumo e Orochimaru, atacando de surpresa. Com essa manobra, o velho conseguiu anular a vantagem que Minato havia conquistado. Entretanto, na frente de batalha de Iva, a situação era muito semelhante, embora as baixas de Konoha fossem um pouco maiores do que as do lado de Minato. Como Oshiyomi precisava ficar na retaguarda para se proteger de um ataque surpresa de Noki ou do Jinchuriki das 5 caudas, a linha de frente foi confiada inteiramente a Jiraiya e Navaki. A essa altura, Navaki já estava na casa dos 20 anos. Com a orientação ocasional de Oshiyomi, as anotações deixadas por Hashirama e os ensinamentos de ninjutsu de Tobirama, sua força havia crescido exponencialmente. Em termos de habilidade, ele já era igual, se não superior, ao Yamato da história original. Suas habilidades de liberação de madeira eram comparáveis, mas a linhagem Senju de Navaki, um buff azul natural por si só, o tornava superior. Como neto direto de Hashirama, e ainda mais fortalecido pelas células de Hashirama, Navaki, embora ainda apenas no nível de Jonin de elite, possuía reservas de chakra quase iguais às de Tsunade, mesmo sem o selo da força da Sen estar ativo. Com um chakra tão avassalador aliado ao domínio das técnicas de liberação de madeira e liberação de água, Navaki se tornou uma peça de artilharia devastadora no campo de batalha. Se as lutas de Minato eram demonstrações de estilo com o deus voador do trovão, então Navaki era quem ficava na retaguarda, soterrando os inimigos em ondas aterrorizantes de liberação de madeira em área de efeito. Em termos de eliminar Jonin de elite, Navaki não se comparava a Minato. Mas quando se tratava de dizimar fileiras inimigas, 10 Minatos juntos não chegavam aos pés de Navaki desferindo uma única técnica da Grande Floresta. Logo no primeiro confronto com Iwagakure, a grande técnica da floresta de Navaki destruiu as enormes muralhas de liberação de terra erguidas pelo shinobi de Iwa. Apenas esse jutsu fez com que os shinobi de Iwa fugissem em desespero, gritando e praguejando. Eles só conseguiam ofegar, horrorizados e admirados, chamando de o pequeno Hashirama de Konoha. Após o término da batalha, Navaki, assim como Minato, ganhou seu próprio título, a Brota Verde Promissora de Konoha. Um conhecido como Relâmpago Amarelo e o outro como Broto Verde em desenvolvimento, ambos com idade semelhante, conquistaram reputações extraordinárias nos campos de batalha de Kumo e Iwa. Isso imediatamente lembrou muitos da Segunda Grande Guerra Ninja, quando os jovens Oshiyomi e Sakumo lutaram lado a lado como a famosa dupla Estrelas Gêmeas de Konoha. A combinação Presa de Prata,
Por um tempo, o povo de Konoha começou a chamar Minato e Navaki de estrelas gêmeas de Konoha da nova geração. Alguns até previram com ousadia que o próximo Hokage e o futuro chefe da Anbu viriam, sem dúvida, dessa mesma dupla. É claro que os shinobi de Konoha não foram os únicos a alcançar fama no campo de batalha. Shinobi de outras vilas também deixaram seus nomes conhecidos, por exemplo, o combo Abe de Kumo e Kitsushi de Iwa juntamente com Akatsushi. Essas estrelas em ascensão sempre surgiam após grandes batalhas, e à medida que sua fama crescia, a guerra entre Konoha, Iwa e Kumo se intensificava cada vez mais. Dia após dia, os combates se estendiam da manhã até o anoitecer. Somente à noite ambos os lados conseguiam uma breve trégua para recolher os corpos de seus camaradas, para que suas almas pudessem retornar ao lar e para evitar surtos de peste. Os dois lados lutaram como jogadores que apostaram tudo, concentrando todos os recursos na fronteira da Terra do Fogo e negligenciando muitos assuntos em suas próprias aldeias. Abastecer a frente de batalha tornou-se a prioridade absoluta. Mas nessas condições surgiram oportunidades para outros explorarem, como Shinobi de Kirigakuri, que há muito previam esse tipo de guerra prolongada e se prepararam com bastante antecedência. Em uma densa floresta nos arredores de Konoha, 5 Shinobi Keri robustos almoçavam sentados, emanando uma aura aterradora. Um homem enormemente gordo, redondo como uma bola de carne, cuspiu um caroço de fruta e mostrou a boca cheia de dentes afiados como os de tubarão, praguejando furiosamente. Droga! Kushimaru Kuriarari e Juzubiva, esses desgraçados estão explorando há dias sem mandar uma palavra sequer. Não me digam que eles estão mesmo checando as rotas de patrulha de Konoha. Não, esses dois vira-latas com certeza foram se divertir com as mulheres, aproveitando para se empanturrar na barriga de alguma vadia enquanto nos deixam aqui roendo frutas azedas. Afinal, do que diabos há para ter medo em Konoha? Todos os seus grandes nomes estão ocupados na linha de frente lutando contra aquela escória de Iwa e Kumo. Nós 7 avançando agora. Você está me dizendo que não podemos abrir caminho a sangue frio? Aquele homem era ninguém menos que Suikazan Fuguki, portador da grande espada sameada, um dos 7 espadachins da névoa. Depois de ficar à espreita nos arredores de Konoha por tanto tempo, sua já escassa paciência havia se esgotado completamente. Naquele momento sua mente só possuía um pensamento: matar. Jinpachi Munashi, que estava por perto, deu um largo sorriso ao ouvir isso. Ei, não fale assim. Tente pensar positivo. Talvez eles só tenham encontrado algum shinobi de Konoha e morrido lá fora, não é? Capítulo 369. Após dizer isso, Jinpachi Munashi caiu na gargalhada. Suas feições, já grotescas, se contorceram em algo ainda mais horrendo, fazendo parecer um demônio saído diretamente do inferno. A interação dele com Fuguki Suikazan também divertiu seus companheiros de equipe, arrancando boas risadas dos outros 3, Kurozuki Raiga, Shijin Ozuki e Jinin Akebino. Enquanto todos gargalhavam, a expressão de Fuguki mudou repentinamente. Num instante, ele desembainhou sua grande espada sameada, bloqueando o ataque à sua frente. Do outro lado, Jinpachi Munashi também reagiu rapidamente, erguendo seu enorme martelo machado diante de Munashi. Clang, clang, 2 choques metálicos agudos ecoaram. Do lado de Fuguki, uma arma longa e semelhante a uma agulha atingiu a superfície enfaixada de sameada, perfurando as bandagens. Com um estalo alto, as bandagens se rasgaram, revelando a boca grotesca escondida na base da lâmina. Do outro lado, uma figura apareceu diante de Jinin, empunhando uma espada enorme, tão larga quanto uma porta. Fuguki, enquanto consolava Sameada, falava com evidente desagrado. Kushimaru Kuriarari, você magoou Sameada. Se você a irritar e ela enlouquecer, você é quem vai se arrepender. Jinin Akebino acrescentou. Era só uma brincadeira. Não faça esse escândalo. Tudo bem a gente rir um pouco, mas se você provocar uma explosão de verdade aqui, os shinobi de Konoha virão correndo. Do alto das copas das árvores, Kushimaru Kuriarari revelou-se com um sorriso zombeteiro. O que é isso? Você não estava se gabando agora mesmo de não temer o shinobi de Konoha? Agora está sendo cauteloso? Ao lado dele, Juzubiva recolheu seu kubikirishi e zombou de Jinpachi Munashi. Enquanto nós nos matávamos de matar de trabalhar para coletar informações, vocês ficaram aí sentados sem fazer nada. Se continuarem a falar tanta besteira, essa Shibuki que vocês têm na mão vai mudar de dono mais cedo ou mais tarde. Por um tempo, os 7 se envolveram em mais uma rodada de discussões. Levou um bom tempo até que Jinin Akebino conseguisse redirecionar a conversa, perguntando. Já que você retornou, presumo que tenha encontrado uma boa maneira de se infiltrar em Konoha, não é? Nesse momento, Kushimaru e Juzo pararam de discutir e sorriram presunçosamente. Encontramos um lugar chamado Floresta da Morte que leva diretamente a Konoha. Quase não há sinais de técnicas de selamento por lá, apenas alguns esquadrões que patrulham regularmente. No momento, os que estão de serviço são uma equipe Genin e um Jnin. Eles devem ser fáceis de lidar. É o caminho mais fácil para entrar em Konoha, e também é muito propício para o nosso retiro. Ao ouvirem isso, os outros 5 finalmente esboçaram sorrisos. Shijin Ozuki deu uma risadinha. Nesse caso, vamos parar de perder tempo. Vamos atacar e aproveitar um bom massacre. Os outros assentiram em concordância. Sem mais delongas, os 7 espadachins da névoa avançaram em direção à Floresta da Morte. Enquanto isso, dentro da Floresta da Morte, um esquadrão de genins de Konoha reclamava de como suas missões recentes tinham sido entediantes.
Ebisu, usando seus característicos óculos de sol pequenos, sentou-se em uma pedra e resmungou. Ah, finalmente esta missão acabou. Fiquei preso nesta floresta por uma semana e já estou farto. Finalmente posso voltar e encontrar algo mais interessante para fazer, hehehe. Enquanto falava, Ebisu deu um sorriso lascivo, claramente fantasiando sobre alguns prazeres sedutores. Deitado na grama ali perto, Gema Shiranui, com um senbon pendurado na boca, resmungou. Embora proteger a vila seja uma missão importante, cara, eu realmente quero ver alguma ação no campo de batalha. Ouvi dizer que Minato-senpai, o sensei do Kakashi, está causando sensação por lá. Estão chamando de Relâmpago Amarelo agora. Ei cara, você também não quer ir para o campo de batalha? Não muito longe dos dois, Might Guy, com seu característico corte de cabelo tigela, fazia flexões diligentemente no chão. Enquanto fazia as flexões ele disse, eu quero ir para a linha de frente. Mas meu pai diz que com a nossa força atual ainda é muito cedo. Precisaremos de pelo menos mais alguns anos. Ao ouvir isso, Ebisu não pôde deixar de reclamar. Mais alguns anos? Quantos anos exatamente? Até você ficar da idade do seu pai. Ele já está com essa idade e ainda não foi para o campo de batalha. Ao ouvir essas palavras, o rosto normalmente simples e honesto de Guy escureceu com um lampejo de raiva. Não vou permitir que você insulte meu pai dessa maneira. Ao perceber que havia magoado seu colega de equipe, Ebisu imediatamente se arrependeu de suas palavras. Ele fechou a boca e um silêncio constrangedor se instalou. Nesse instante, uma voz calma e suave veio de longe. Ebisu, você deveria se desculpar com Guy. O pai dele, Might Dui, pode não ser poderoso, mas ainda é um homem digno de respeito. Ao ouvir aquela voz, o rosto de Ebisu ficou vermelho. Já se sentindo culpado, ele respondeu rapidamente. Entendo, Okushin-senpai. Me desculpe, Guy. Isso mesmo, a voz pertencia a ninguém menos que o Uchiha Okushin, Genin de Konoha e pai de Kujetsu. Na história original, Guy e seus companheiros de equipe estavam ali apenas porque Tsunade e Jiraiya haviam deixado a vila, e a morte de Sakumo deixou Konoha com poucos soldados. Essa escassez os forçou a aceitar tais missões. Mas a situação era diferente agora. Graças à influência de Oshiomi, Konoha naquele momento, era muito mais forte do que na história original, com pessoal mais do que suficiente para proteger seu interior. Assim, Guy e sua equipe não estavam ali por falta de pessoal. Eles haviam sido colocados ali deliberadamente sob a liderança de Okushin por ordem de Tsunade. Na visão de Tsunade, com o Genin veterano como Okushin estacionado na Floresta da Morte, não deveriam surgir problemas reais. Enviar os 3 jovens com ele era, na verdade, menos sobre proteger a floresta e mais sobre dar-lhes a oportunidade de serem ensinados e guiados. Mas o que Tsunade jamais esperava era que a Floresta da Morte, onde ela pensava que não haveria problemas, estivesse escondendo um problema muito grande. Okushin olhou para Ebisu, que acabará de se desculpar, e para o pensativo Gema ao seu lado. Assentiu em silêncio. Cada um desses 3 jovens tinha seus pequenos defeitos, mas seus corações não eram maus. Além disso, eram claramente talentosos. Ele tinha certeza de que se tornariam um excelente shinobi no futuro. Com esse pensamento, a vontade de ensiná-los aumentou ainda mais. Limpando a garganta, ele disse, já que vocês acham essa missão chata, que tal eu ensinar algo mais interessante? Tem algum ninjutsu que vocês queiram aprender? Se for algo que eu saiba, posso ensinar a vocês. Ao ouvirem suas palavras, os 3 jovens se animaram instantaneamente. Eles o cercaram, tagarelando animados sobre as técnicas que queriam aprender. Inicialmente, Okushin sorriu ao ouvir seus pedidos ansiosos. Mas conforme a conversa prosseguia, ele gradualmente percebeu que algo estava errado. Algo estava errado. A Floresta da Morte estava estranhamente silenciosa hoje. Essa floresta, lar de várias criaturas especiais mantidas pela aldeia, nunca ficava em silêncio, por mais calma que estivesse. Sempre se ouviam os gritos e ruídos de inúmeros animais. Mas hoje estava estranhamente silencioso, tão silencioso que dava medo. Anos de experiência como Genin aguçaram os instintos de Okushin, e eles gritavam para ele agora. Algo incomum estava acontecendo na Floresta da Morte. Seu sorriso se desfez. Enquanto continuava a responder às perguntas das crianças como se nada estivesse errado, ele secretamente transmitia mensagens codificadas para elas, ativando seu Sharingan para escanear silenciosamente os arredores. Capítulo 370. Ao ouvir o aviso codificado de Okuto, o cabeçadura Might Guy ainda não havia percebido a gravidade da situação, mas ali perto, os rostos de Ebisu e Shiranui e Gema já estavam sombrios. Ebisu já estava com a mão na bolsa de ferramentas ninja. Se o inimigo se mostrasse tão poderoso que nem mesmo o tio Okushin conseguisse lidar com ele, ele não hesitaria em sacar um sinalizador e pedir ajuda. O Sharingan de Okushin examinou silenciosamente os arredores. Quanto mais olhava, mais alarmado ficava. Havia pelo menos 5 pessoas à espreita ao redor deles, escondidas dentro de seu campo de visão e percepção. Ele não podia se dar ao luxo de ser complacente. Lançou um olhar penetrante para Ebisu e tensionou cada músculo do corpo, preparando-se para uma luta brutal. Ebisu empalideceu ao ver o olhar de Okushin.
mas ainda demonstrava o profissionalismo básico de um shinobi e procurou às pressas por sua bolsa de ferramentas ninja o mais rápido que pôde. Assim que o sinalizador estava quase em sua mão, uma arma fina, semelhante a uma agulha, surgiu do nada, sem nenhum som, e atravessou a palma da mão de Ebisu. Ebisu gritou de dor repentina quando o sinalizador caiu de seus dedos dormentes e rolou pelo chão. Okushin levou um susto. Havia outro atacante logo fora do seu alcance sensorial. Não havia tempo a perder. Ele precisava enviar um sinal de socorro. Sem verificar o ferimento de Ebisu, Okushin sacou sua espada ninja das costas, desviando a arma silenciosa em forma de agulha no ar, enquanto simultaneamente dava uma cambalhota para frente para pegar o sinalizador e puxá-lo com firmeza e força. O sinalizador disparou para o céu com um grito estridente. Observando o rastro flamejante subir, Okushin finalmente soltou um suspiro de alívio. Tudo o que ele precisava fazer agora era ganhar tempo. Ele parou de fingir calma e latiu na direção de onde viera a estranha arma. Pare de se esconder. Sai agora. Então ele se virou para Gai, que estava atônito, e para os outros e gritou: corram e sigam para a aldeia. Reforços devem estar a caminho. Gai, ainda um pouco lento para entender, disparou: tio Okushin, você não vai correr com a gente? Okushin olhou para 7 figuras que agora se revelaram e não respondeu à pergunta de Gai. Ele já havia reconhecido suas identidades. Hoje temia poderia seguir os passos de seu irmão mais velho. Do outro lado, os 7 espadachins ninjas observaram o sinalizador subir ao céu e franziram a testa. Ao ouvirem o grito de Okuto, pararam de se esconder e saíram de trás das árvores. Apesar de sua aparente ousadia, Fugukisu e Kazan era o mais cauteloso entre eles. Ao ver a chama se intensificar, ele imediatamente latiu: não percam tempo. Matem-nos rápido e depois mudem de posição. Jinpachi Munashi cuspiu no chão, olhando para o Sharingan de Okushin. Droga, Juzo e Kushimaru, que diabos vocês estavam explorando? Nem sequer perceberam que o inimigo tinha um Sharingan. Juzo Biva, igualmente frustrado e enfurecido, avançou para enfrentar Okushin. Já aconteceu. De que adianta falar sobre isso agora? Vamos lidar com ele primeiro. Shijin Ozuki acrescentou: não deixem esses 3 pirralhos escaparem também. Mas antes que Shijin pudesse agir, Okushin lançou uma grande técnica de bola de fogo contra ele, forçando-o a recuar às pressas. Okushin usou sua espada ninja para bloquear o Kubikerishi de Juzo e declarou: enquanto eu estiver vivo, nem pensem em encostar um dedo neles. As palavras mal haviam saído da boca de Okushin quando Jinin Akebino avançou. Aproveitando o momento em que Okushin aparou o ataque de Juzo Biva, Jinin desferiu seu imponente Kabutovari com força brutal. O plano de Jinin era simples: esperar que Okushin bloqueasse o machado com sua espada ninja e, em seguida, usar o martelo na outra extremidade para esmagar Okushin. Espada e tudo, em pedaços. Mas Okushin não ia cair em tal truque. Ele não era nenhum tolo imprudente, era um Jin veterano e conhecia muito bem a temível reputação dos 7 espadachins ninja. Guiado pela intuição do seu Sharingan, Okushin leu a trajetória do golpe muito antes de ser atingido. Seu corpo desviou-se num instante, esquivando-se do golpe devastador. Jinin não esperava tamanha velocidade. Seu enorme martelo ainda o arrastava para baixo com o próprio impulso. Okushin não ia desperdiçar a oportunidade, sua lâmina disparou para frente, mirando direto na cabeça de Jinin. Mas no último instante, um fio quase invisível se enrolou na cintura de Jinin, puxando-o para o lado suficiente para que ele não se movesse. O golpe que deveria ter perfurado seu olho, em vez disso, apenas roçou sua orelha. Okushin praguejou mentalmente por ter escapado por pouco, mas suas mãos não hesitaram. Sua lâmina cortou lateralmente, decepando a orelha de Jinin com um único golpe. Rugindo de dor, Jinin brandiu Kabutovari violentamente com o rosto contorcido de raiva. Seu desgraçado, vou te esmagar até virar pasta. Vendo que Jinin havia perdido a compostura, Okushin considerou finalizá-lo rapidamente, mas naquele momento, Raiga Kurozuki avançou. Com um golpe de suas espadas Kiba, ele liberou uma bola de relâmpago crepitante. Okushin desviou-se desesperadamente, mas o raio ainda o atingiu de raspão. Mesmo esse breve contato deixou seu ombro enegrecido e chamuscado, prova do poder aterrador de Kiba. Após criar distância, Okushin olhou para o ombro queimado e não pôde evitar cerrar os dentes. Droga, ainda fui atingido. Um pequeno movimento provocou uma onda de dor lancinante que o atravessou, mas ele a suportou, forçando as mãos a selarem o movimento. Liberação de fogo, técnica de fogo da Sálvia Fênix. Ele inspirou profundamente e expirou com força. Dezenas de pequenas bolas de fogo irromperam de sua boca, assobiando pelo ar e preenchendo o campo de batalha com uma luz intensa, obscurecendo a visão dos inimigos. Ao mesmo tempo, a figura de Okushin recuou rapidamente, desviando-se do campo de visão deles para planejar seu contra-ataque. Mas, de repente, um ruído veio de trás. Seu coração apertou. Ele se virou a tempo de ver a lâmina de Sameada cortando seu caminho como a barbatana de um tubarão rasgando o mar. Ele tentou usar o Bore Flicker para escapar, mas Sameada irrompeu do próprio chão. Seu cabo havia se alongado por mais de 10 metros e conforme suas bandagens se rasgavam, a boca grotesca da espada se abriu de repente. A boca escancarada quase atingiu o ponto vital de Okushin, mas suas presas dilaceraram seu ombro, deixando-o em uma massa sangrenta. Ao aterrissar de forma desajeitada, Okushin sentiu um breve alívio por o ferimento não ser fatal, mas então, a escuridão o envolveu.
Uma onda repentina de tontura quase o derrubou. Nesse instante, Kushimaru Kuriarari apareceu com sua bizarra Nuibari, espada de agulha. A ponta afiada da espada cravou-se impiedosamente na coxa de Okushin, prendendo-o vivo no local. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.